Agora sim. É uma alegria enorme estarmos juntos, reunidos para adorar ao Senhor. E nós vamos fazer uma leitura bíblica em João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse a Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubesse, os serviçais lhe haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Talvez você esteja participando deste culto e, por essa situação excepcional que nós estamos vivendo na sociedade, muitos casamentos, muitas famílias estão tendo que conviver diariamente dentro de casa, e isso, provavelmente, muitos casais têm sido levados a um estresse muito grande. Muitas famílias, pelo fato de estarem juntas muitos dias e tendo que conviver com intensos problemas e inúmeros problemas, ora relacionados à saúde, ora relacionados à vida financeira, as famílias têm passado por esse momento de desafio pessoal. Esse texto bíblico, ele começa com a formação de uma família. A família, ela inicia-se no casamento. E aqui está a situação de uma festa de casamento. Ora, que coisa extraordinária é festas de casamento. Quem nunca participa de uma festa de casamento e é tudo de bom. É maravilhoso quando a família, ela começa celebrando. A família, ela começa festejando. E um casamento é exatamente o início de uma festa. O início de um casamento é uma família que começa em festa. Mas, às vezes, por inúmeras situações, o casamento começa bem, vai bem e termina bem. Eu digo a festa de casamento. E ali na frente, passado alguns anos, começam a acontecer algumas coisas, alguns imprevistos nessa família, neste lar. Nessa ocasião do texto bíblico que nós lemos, o imprevisto, ele veio na própria festa de casamento. Nem precisou iniciar, passado a lua de mel, iniciado há alguns anos, para que acontecessem imprevistos. E é interessante, porque essa família é uma família de Deus. Estão reunidos ali para adorar a Deus, porque o casamento é uma celebração a Deus. Deus está sendo glorificado. Cristo está presente. Então, tem tudo para dar certo, porque é uma família de Deus fazendo uma festa para Deus, glorificando a Deus nessa cerimônia, nesse início de uma família. Cristo está presente, e aí acontece de repente o imprevisto. E nós aprendemos algumas lições. Imprevistos também acontecem em famílias de Deus. Imprevistos também acontecem em pessoas que servem a Deus. Imprevistos também acontecem em lares que estão adorando a Deus e andando em fidelidade e santidade e fazendo o seu melhor para o Senhor.
pelo fato de eu e você estarmos servindo a Cristo em santidade e fazendo o nosso melhor para Deus, com a nossa família, com o nosso lar, não estamos isentos de passar por momentos de imprevistos. E aqui se dá uma situação imprevisível. No versículo 3, vem a constatação de um grande imprevisto. O versículo 3 vai dizer: eles não têm mais vinho. Ora, quando você lê a história do casamento judaico, o fato de faltar vinho é uma tragédia. Não existe casamento judaico sem vinho. E aqui é uma tragédia faltar vinho em nenhum casamento. É um problema grande. O que era festa se transforma em constrangimento. Você imagina a noiva, o noivo, os familiares todos envolvidos, e alguém que se deu conta que o vinho tinha acabado, chega para a noiva, chega para o noivo, chega para aquela família que está iniciando e diz: olha, sabendo a importância que é o vinho para uma comemoração judaica, diz para eles: não tem mais vinho. Isso é uma profunda tragédia, uma grande tristeza. O que era festa agora se transforma em constrangimento. A noiva está abatida, o noivo está abatido, todas as pessoas, os seus familiares estão entristecidos pelo que está acontecendo. O que era alegria se transforma em grande tristeza. O que era prazer se transforma em grande desgosto. O que era admiração se transforma em vergonha. O que fazer agora? O que falar agora? O que dizer para os convidados? O que dizer para os nossos amigos, para as pessoas, para os nossos familiares? Às vezes a sua família pode ser que esteja vivendo dias felizes, dias alegres. E de repente acontece alguma coisa imprevisível, um diagnóstico médico, um desemprego, um problema com um filho, com uma filha, um problema pessoal. Inúmeras situações podem ocorrer e essas coisas, via de regra, acontecem sem que esperamos. Ninguém chega para nos avisar que o sofrimento vai bater a porta. Ele simplesmente chega e se instala. Ele simplesmente vem. E ninguém diz para nós que está vindo alguma coisa. Ele acontece da noite para o dia. Repentinamente acontece algo que transforma a alegria em tristeza. E ninguém está isento disso. Tampouco eu, você, ou todas as pessoas que servem a Deus, ou essa família que estava na presença do Senhor, andando em santidade com Deus, andando em fidelidade com Deus, de repente acontece algo muito triste. O que era festa se transformou em constrangimento, o que era alegria se transformou em tristeza. E quantas vezes, meus queridos, nós não estamos passando um período da nossa vida que é só alegria? Quantas vezes está tudo bem com você, tudo bem com a esposa, tudo bem com os filhos? Há dinheiro, o trabalho, a saúde, tudo vai bem. Tudo está ótimo, maravilhoso. Mas o inesperado acontece. O imprevisto acontece. E aquilo que vinha sendo alegre se transforma em grande dor. Aquilo que estava sendo uma grande alegria se transforma em grande tristeza. Eu queria dizer para você que ninguém está isento disso. Repetir para você, ninguém está isento disso. O cristianismo, tampouco a fé em Cristo Jesus, não nos imuniza, não cria em nós uma bolha onde nós somos inatingíveis. Não, nós somos atingíveis sim. Às vezes a nossa fé, ela é provada. Às vezes a nossa fé, ela é chacoalhada. Às vezes a nossa fé, e eu diria que são nesses momentos, onde a alegria é transformada em tristeza, onde questionamos, onde perguntamos, onde não compreendemos o que está acontecendo, é exatamente nesses momentos onde a fé em Cristo Jesus, e aí eu diria que a presença de Cristo é de suma importância para que esta fé não seja abalada, ou completamente abalada. De repente, aconteceu um imprevisto aqui, neste casamento, nesta família que está iniciando. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto bíblico é que imprevistos acontecem na família.
imprevistos acontecem em todas as famílias. Quer sejam elas aqui no Brasil ou em outros países, quer sejam elas religiosas ou não, quer sejam elas tenham fé ou não, quer sejam elas pessoas pobres ou ricas, quer sejam elas pessoas de qualquer natureza, ou de qualquer situação, ou de qualquer circunstância, ou viva em qualquer circunstância social, imprevistos acontecem para todos. E a questão é, se Cristo estiver presente nessa família, ela tem tudo para reagir bem aos imprevistos. Ela irá sofrer, como todos sofrem, naturalmente. Ela irá chorar, como todos choram, naturalmente. Mas o fato dos valores de Cristo, da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz está presente no coração, nos integrantes dessa família, ela reagirá diferentemente. Ela reagirá com resignação, com fé, com firmeza na presença do Senhor Jesus, ainda que os imprevistos aconteçam, ainda que o inesperado bata a porta. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto bíblico é o que os imprevistos acontecem a todas as famílias. Ninguém planejou, ninguém desejou, simplesmente aconteceu. Uma doença grave, como eu disse, uma morte repentina, uma traição inesperada, um filho nas drogas, a perda de um emprego, todo tipo de imprevisto acontece a todas as famílias. Só que tem um grande diferencial. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção a isso, nesse texto bíblico. Versículo 1. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Versículo 1. Jesus e seus discípulos estavam presentes naquela família que está iniciando. E o fato de Jesus estar presente naquela família, ele como um convidado especial, será e fará toda a diferença naquele imprevisto, naquela situação de dor, naquela situação de tristeza, naquela angústia inesperada. Jesus fará toda a diferença. Se Jesus estiver presente na sua casa, se Jesus estiver presente na sua família, se Jesus estiver presente os seus ensinos no seu lar, aquilo que se transformou em tristeza, ele pode mudar, ele pode transformar. Esse é um grande diferencial. Em João, no capítulo 2, versículo 1 ao 11, nós lemos que nessa festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus irá salvar a festa. Em outras situações, o fato de Jesus estar presente, como é o caso de João, capítulo 2, versículo 12 ao 24, é a festa da Páscoa no templo de Jerusalém, Jesus interrompe a festa. Então, ora Jesus está salvando a festa, ora Jesus está interrompendo a festa. O fato de os valores de Cristo, os ensinos de Cristo, os ensinos do Evangelho estarem presentes no nosso casamento, estarem presentes dentro da nossa família, salva a nossa família de uma sociedade completamente perdida em seus valores. Salva a nossa mente, salva o nosso coração, nos dá um norte, nos dá uma direção. Então não perca de vista os ensinos da cruz para o seu casamento e para a sua família nunca. Construa a sua casa, sua família sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Segunda lição, quando Jesus está presente, sempre existe a possibilidade de um milagre. A segunda lição que nós tiramos do texto é que, se Jesus estiver presente, haverá a possibilidade de um milagre. O fato de Jesus não estar presente, essa possibilidade está descartada. Por isso que uma família sem Cristo, sem os valores de Cristo, não há possibilidade, porque eles não permitem que Cristo esteja agindo gloriosa e soberanamente, mas o fato de Cristo estar presente é possível. É possível que todos os imprevistos, que aos seus olhos e aos meus olhos parecem ser impossíveis, se tornem possíveis para a glória de Deus.
Versículo 5 do texto diz o seguinte: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhes mandar. Olha que coisa interessante, querido. Esse conselho é valiosíssimo. A mãe de Jesus, Maria, chega para os serviçais e diz para eles: façam tudo o que ele lhes mandar. Esse conselho é fantástico. Por quê? Porque ele será determinante. Ele será determinante para o que está por vir. Ele será determinante para o que irá acontecer. Você veja que essa família que está iniciando aqui, nessa festa de casamento, terá um rumo trágico transformado. E pode ser que haja muitas coisas na sua vida que você não consiga mudar, e eu. Pode ser que haja muitas coisas em nossa família que nós não temos o poder de transformar, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer. Tem algumas coisas que estão ao nosso alcance. Nós não podemos transformar água em vinho. Nós não podemos transformar água em vinho. Essa é a parte de Deus no processo. Mas podemos encher as vasilhas de água. E Jesus nunca irá pedir algo que nós não podemos fazer. Nós podemos ser esposos melhores. Você pode ser uma esposa melhor, você pode ser um filho melhor, uma filha melhor. Nós podemos construir algumas coisas dentro da nossa família com os ensinos do Evangelho. Isso nós podemos fazer. Nós não podemos mudar o impossível, fazer coisas miraculosas, mas isso Deus pode fazer. Agora, aquilo que você pode fazer enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto filho, filha, isso Deus espera que você faça. Então, encher as vasilhas com água era o trabalho dos serviçais. Transformar a água em vinho era o trabalho de Cristo, era a ação de Deus soberanamente e gloriosamente. Então, isso pressupõe dizer que há uma ação primeira nossa. Ainda que a gente não consiga transformar a água em vinho, mas podemos encher as vasilhas. E o que é que eu aprendo aqui? A terceira lição desse texto bíblico: a obediência precede o milagre. A obediência precede o milagre. Primeiro nós obedecemos a Cristo, faça tudo o que Ele lhes mandar. Primeiro nós obedecemos a Cristo, primeiro nós seguimos os ensinos de Cristo, primeiro nós nos submetemos, nós damos razão ao Evangelho, nós damos razão aos ensinos da cruz e nos submetemos com humildade diante de Deus. A nossa família se submete aos ensinos do Evangelho, dando razão ao Evangelho. Quando você conversa com alguém, principalmente que está lendo alguma coisa na atualidade, estudando alguma coisa na atualidade, geralmente algumas pessoas querem trazer os ensinos seculares para dentro de casa, para, talvez, de uma forma muito sutil, transformar algum conceito, algum valor. E aí, eu diria para você, dê razão ao Evangelho. Não permita que os valores dessa sociedade que se perde dia após dia, traga valores para dentro da sua casa. Dê razão ao Evangelho, dê razão aos ensinos do Evangelho. A cruz de Cristo trouxe grandes ensinos para você e para mim, para a nossa família, para a nossa casa. Tire fora todos os ensinos que não dizem respeito ao Evangelho de Jesus. Obedeça a Cristo. Antes de você dar razão a algum homem, seja ele qual for, obedeça a Cristo. Antes de você seguir os escritos de algum escritor famoso, obedeça aos ensinos da Bíblia. Siga o Evangelho, viva o Evangelho, siga o Evangelho, obedeça o Evangelho, porque a obediência, a santidade ao Evangelho precede o milagre. Essa é a terceira lição que eu tiro do texto bíblico. Por obedecer ao Evangelho, no versículo 10, uma mudança surpreendente acontece. Deus é
especialista em provocar mudanças surpreendentes. Deus é especialista em transformar tristeza em alegria. Deus é especialista em mudar cenários. Todos, diz o versículo 10, todos servem primeiro o melhor vinho e depois o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. De repente o cenário passa por uma surpreendente mudança, por uma grande transformação. Olha, eu aprendo o seguinte: não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não há família em dificuldade tão grande que Cristo não possa transformá-la. O melhor vinho ainda estava por vir. Sabe por quê? Porque haviam pessoas obedientes a Deus e havia Cristo para operar grandes coisas. E quando nós juntamos pessoas obedientes a Deus e Cristo para operar grandes coisas, sempre coisas extraordinárias podem acontecer, por mais difícil que esteja o seu casamento, por mais difícil que esteja a sua família, por mais em dificuldade, seja ela qualquer que seja, Deus pode operar grandes e gloriosas coisas no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Perceba que esse texto bíblico ele é extraordinário, porque a história começa com um imprevisto, que é a falta do vinho. E de repente se transforma aquilo que era uma tristeza em alegria. Começa com a alegria se transformando em tristeza, porque acabou o vinho. Mas a história vai terminar com um milagre. E termina com uma grande surpresa, que é a tristeza transformada em grande alegria. O determinante nisso foi a presença de Jesus e foi a obediência a Jesus. O fato da obediência a Jesus e a presença de Jesus transforma a tristeza em alegria. Qual é a quarta lição que eu tiro do texto bíblico? Com Jesus na família, o melhor sempre está por vir. Se você permitir que Jesus esteja presente na sua família, eu lembro e faço até hoje, por exemplo, uma coisa simples, para mim simples, né? Culto do pôr do sol aos sábados. Culto do pôr do sol, sexta-feira, 18, 19 horas, 18h30. Principalmente agora que estamos todos em casa. Reúna a sua família. Reúna a sua família. Desliga a televisão, desliga o som, tira a molecada do celular. Chama todo mundo, tira todo mundo do quarto que estiver assistindo televisão, que estiver na internet. Traz todo mundo para a sala. Lê o Evangelho, ora. Permita que o Evangelho seja compartilhado. Conversa sobre um texto bíblico, faz um bate-papo legal com a família. Deixa Deus falar, deixa o Evangelho ser comentado entre vocês. Isso é fazer com que Jesus faça parte da família. Isso é fazer com que os ensinos de Cristo façam parte do seu casamento e do seu lar. Essa é a quarta lição que eu tiro desse texto bíblico. E aí, meu querido e minha querida ouvinte, em nome do Senhor Jesus, algumas lições desse texto para a nossa família são o seguinte. Primeira lição que nós tiramos do texto. Primeira, imprevistos acontecem na família, tanto na minha quanto na sua. Ninguém está isento aos imprevistos. Segunda lição, quando Jesus está presente, sempre existe a possibilidade de um milagre. Essa é a segunda lição. Terceira lição, a obediência precede o milagre. Quarta e última lição, com Jesus na família e os seus ensinos, o melhor sempre está por vir. E aí você vai talvez pensar, talvez, pastor, você esteja pregando isso porque você não sabe a situação aqui. Aqui, nesta situação em que eu estou vendo, houve uma morte na minha família. Quando eu disse a você que quando Jesus está presente, o melhor está por vir, eu me referia até a morte. E aí eu diria para você, aqueles que morreram em Cristo, se creram, ressuscitarão.
Então nem a morte. Ora, se há algo trágico que pode acontecer em uma família, é a morte. Nem a morte será capaz de destruir uma família que crer no Senhor Jesus. Eu queria concluir aqui convidando você a fazer uma reflexão sobre a importância de você permitir que Cristo esteja no seu casamento, Cristo esteja na sua família, Cristo esteja presente no seu lar, Cristo esteja presente na sua casa. A importância de você dar valores e muito mais valor, dê razão ao Evangelho, sempre ao Evangelho, dê razão ao Evangelho, mesmo que contrariando a si mesmo, mesmo que contrariando algum integrante da família, mas dê razão ao Evangelho, dê razão aos ensinos de Jesus. E tenha certeza de uma coisa, sua família será ricamente abençoada, sua família será grandemente abençoada pelo fato de Cristo estar presente. Renuncie a tudo. Renuncie a qualquer coisa. Permita que Jesus faça parte do seu casamento. Permita que os ensinos de Jesus façam parte do seu lar e da sua família. E se isso acontecer, Cristo será glorificado na sua família, Cristo será glorificado no seu casamento. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vida em comum.